Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo sabadão, dia de rodada do Campeonato Brasileiro, né? Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro e convido você mais uma vez para trocar essa ideia com a gente. Tem muito assunto pra gente conversar hoje, bastante repercussão aqui do futebol. Ó, não sai daí não, hein, mano? Antes de mais nada, um recadinho rápido aqui lá dos nossos amigos da A2C Promotora. Hoje é sábado, o expediente bancário não funciona, mas a A2C Promotora, que são representantes diretos dos bancos, eles estão funcionando de prontidão. Tá o link fixado aí nos comentários, você pode clicar lá, falar com o Fábio ou alguém da equipe dele, fala que você veio pelo Opina Porco e eles vão estar te atendendo para tirar todas as suas dúvidas. Você precisa de antecipação do seu fundo de garantia? Eles têm lá essa opção. Sem consulta ao seu nome, sem depender do governo, sem aquela burocracia que amarra tudo e além disso você recebe em poucos minutos tudo via Pix rapidinho. Inclusive de hoje, sábado, domingo, não importa, mano. A A2C Promotor, eles estão de prontidão e têm atendido muito bem a nossa comunidade. Além disso, eles também têm créditos consignados e outros serviços aqui, ó, que eu tô colocando aqui embaixo. Então não deixa de chamar os caras lá, viu? Obrigado a todo mundo pelo apoio. Ontem nós fizemos mais uma vez uma live lá no Instagram. E mano, as lives do Instagram, elas estão sensacionais. Ontem tinha gente do Japão, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Bahia, do Mato Grosso do Sul, tinha gente da cidade aqui do ladinho da minha, mano, do ladinho, colado, de Badiba City. Tinha gente de todo lugar que você imaginar. Queria também aproveitar a oportunidade que eu tô falando da live que a gente fez ontem pra vocês, mandar um abraço pro Igor. Um abraço aí pro Igor, ó, e além disso, os meus cumprimentos a todo mundo que apareceu ontem lá. Cara, obrigado mesmo de coração. Eu acho que eu estava devendo isso pra nossa comunidade, né? Que eu sempre falo, né? Aqui não é canal, aqui a gente é uma comunidade e tudo mais. Só que eu nunca fiz uma interação tão longa como eu estou fazendo lá no Instagram. A gente faz mais ou menos 1 hora de live lá com vocês aí, com o pessoal inscrito. Então, se você quiser participar lá com a gente, vai ter mais essa semana. Vamos fazer mais interações. Olha aí, ó, @opinaporco, chama lá no Insta. Segue a gente lá e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, mano, porque tá muito legal as nossas lives. Pessoal, vamos falar aqui agora. É o seguinte, eu vou começar com a notícia que menos polêmica. Não tem polêmica nessa notícia, na verdade. Que é a venda do Estevão. Exames médicos, contrato, tudo batido, tudo assinado, tudo fechado. 99,9% da venda concluída. Acabou de sair agora pela manhã essa notícia. O Palmeiras e o Chelsea chegaram nos valores, estabeleceram todos os valores referente a bônus e venda do jogador. E no fim, ele foi vendido por um total de 355 milhões de reais. Lembrando que o Estevão tem 17 anos e fica mais um ano com o Palmeiras. Sobre os detalhes dos valores, 200 milhões são fixos. 35 milhões são variáveis enquanto estiver no Palmeiras, ou seja, gols que ele marcar, títulos que ele conquistar, variáveis de acordo com a valorização da imagem do passe do jogador, né? Proporcional que eles fazem esse cálculo, é de praxe isso. 100 milhões por metas atingidas quando estiver no Chelsea. E além disso, 24 milhões em objetivos considerados difíceis. Uma boa venda, 355 milhões. Ontem, inclusive, na live, nós conversamos a respeito do Estevão. O pessoal perguntou lá de onde ele veio, se eu acho que ele realmente é melhor que o Endrick. O Estevão, ele tem uma característica diferente do Endrick. Ele é um cara mais móvel. Ele é aquele cara magrinho. Sabe aquele negócio assim? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não tô querendo comparar nem nada, mas é só um exemplo para vocês entenderem a distinção de estilo. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno era aquele centroavante nato, aquele cara de explosão. Dava drible sim, desconcertantes, fazia jogadas absurdas, mas era um cara que atuava muito, muito mesmo na finalização, ali dentro de área. Ali era a especialidade dele. O Endrick, ele é mais esse perfil. É por isso que eu acho que o Dorival, ele posiciona o Endrick melhor que o Abel. O Abel posicionava o Endrick meio na diagonal, longe do gol. Eu acho que aquele tipo de trabalho posicional com o Endrick não funcionava tão bem. Ajudou demais. O Endrick fez um baita diferencial.
Mas acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado no Palmeiras, ficando mais próximo do gol. Agora, o Estevão não. O Estevão é como se fosse ali um Ronaldinho Gaúcho. É o cara leve, o cara que tem a malemolência, o cara que tem um futebol meio moleque assim, sabe? Aquele futebol mais rápido, mais dinâmico. É aquele cara que gosta da infiltração, é aquele cara que gosta, né, de prestar assistências, é aquele armador do time. Então ele tem todas essas características, um bom chute de fora da área, como nós já vimos aí, belos e belos gols saindo aí por parte do Estevão. Então, na minha opinião, o Estevão acaba sendo um jogador talvez mais completo por causa disso. Nós vamos saber aí no futuro da carreira dos dois. Mas eu acho que ele é mais completo que o Endrick. Se você tiver assim, pô, eu preciso de um jogador que tenha drible, que tenha uma boa visão de jogo, que consiga prestar assistência, que consiga dar bons chutes de fora da área, que é um cara também acaba sendo um cara provocativo ofensivamente falando, eu acho que talvez o Estevão é um cara mais dinâmico. É um cara mais dinâmico que, dependendo da equipe que ele atuar, ele vai trazer mais resultado. Agora vamos lá, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu sei que já está muito longo, vamos falar rapidamente aí, um batidão ali do que está acontecendo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tinha aberto uma investigação lá com toda aquela situação que aconteceu do Corinthians. E agora, mais um escândalo apareceu. Tô com a matéria aberta aqui. Corintianos que estejam aqui no canal ou estejam assistindo esse vídeo. Eu não falo isso daqui pra sacanear. Mas eu acho que isso aqui é um ponto de atenção pra todo mundo. Porque não é só no Corinthians que isso aqui pode acontecer. Isso pode acontecer em qualquer clube. Qualquer clube tem mudança de gestão. Qualquer clube, às vezes tem pessoas ali dentro não tão bem intencionadas assim. Então esse daqui é um ponto de atenção para nós torcedores. E ontem o Corinthians estava fazendo protesto lá na porta do CT. E o protesto dos torcedores do Corinthians era porque os torcedores do Corinthians queriam que o Augusto Melo cumprisse as promessas dele, como grandes contratações, etc, etc. Só que, na verdade, penso eu, se meu clube estivesse passando por toda essa situação, se eu ligasse o Datena 5 horas da tarde e meu clube estivesse lá, sendo protagonista de programa de noticiário sensacionalista, policial, o que eu iria querer era respostas. Respostas em relação a toda essa parafernália aqui que estão falando. Eu queria a explicação de toda essa história, porque eu acho que para o clube se reerguer e poder ter bons jogadores, precisa ter uma saúde financeira. E não tem como você ter uma saúde financeira estampando noticiários policiais, desvio de dinheiro e acordos com empresas fantasmas. Não tem como. Uma coisa é incompatível com a outra. Se eu fosse um jogador, um profissional de futebol, eu não ia querer ir para um time desse. Então, o que os torcedores do Corinthians têm que cobrar na porta do CT, ali, é explicações em relação a isso. A essas condutas aqui. E não é jogador. Não é a hora de cobrar jogador, torcedor do Corinthians. Não é a hora, tô falando numa boa. Não estou falando aqui como um torcedor rival. Estou falando realmente como um cidadão. A Polícia Civil de São Paulo identificou novas empresas, citadas como sendo de fachada, que tiveram relações financeiras com a Nelway, companhia que está no centro de investigações de supostas fraudes, repasses de comissões do acordo entre Vaidbet com o Corinthians. Aí eles citam aqui várias empresas, né? São listadas num relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, feito após consulta dos investigadores. Além das empresas, o relatório também expõe uma mulher de São Bernardo do Campo. O delegado Thiago Fernandes Correia, da Delegacia de Investigação sobre Crimes de Lavagem, determinou o levantamento e a intimação de pessoas que tenham operado financeiramente com essas empresas, para que expliquem a natureza das transações, todas na condição de testemunhas. O pedido da polícia ao COAF afirma que as empresas citadas já foram identificadas como empresas frias. O GE verificou que as companhias foram criadas em 2023 e têm um capital social de R$100 mil
e são administradas por um único sócio. Todos beneficiários recentes de programas sociais do governo federal. Cara, isso é um absurdo. Olha isso. Todas as pessoas ligadas a essas empresas, que seriam empresas de fachada, empresas que foram criadas recentemente, não tem nenhum ano de operação, têm os seus nomes no programa de benefícios do governo federal. Isso aqui, pessoal, é muito sério. É por isso que eu falo pra você. Agora, torcedor do Corinthians, não é hora de vocês pedirem jogador caro. Agora é hora de vocês pedirem explicação. Porque se isso daqui se confirmar, pode ser que não venha acontecendo desde agora. Pode ser que venha acontecendo há muito tempo em outras ações que aconteceram no passado. E talvez isso explique os cofres do time do Corinthians estarem um caos. E é o seguinte, galera, a CBF, eles fizeram uma nota, tá aqui no site, você pode entrar lá no site da CBF, que você vai ver essa nota na íntegra, em razão, eles até colocam aqui, ó, em razão da manifestação do técnico do Flamengo, o Tite, em entrevista coletiva realizada na data do dia 20/6 de 2024, onde inclusive ele cita o Avelar, que é um dos diretores de operação ali da CBF. Bem, vocês já sabem o que o Tite falou, nós já inclusive debatemos isso aqui no canal, que ele falou sobre a questão do calendário. E aí aqui a CBF ele vai destrinchando, vai explicando como que é difícil colocar todas as competições e organizar o calendário brasileiro, que isso acaba sendo um desafio, que eles atendem o regulamento lá do artigo 27, há um intervalo de no mínimo 66 horas entre um jogo e outro, e que isso não é desrespeitado, enfim, etc e etc. E aí no final aqui da nota, eles mandam um recado diretamente para o treinador do Flamengo, para o Tite. Ele fala o seguinte, ó, nesse contexto é de se lamentar a manifestação despropositada, agressiva e ofensiva do técnico Tite em relação à CBF e a seu diretor Júlio Avelar. A declaração do técnico Tite é ainda contraditória, pois em fevereiro de 2024, o técnico, quando questionado sobre a convocação de jogadores do Flamengo para a Copa América, afirmou o seguinte: me permitam a inconfidência. Quando o Juan falou que estava saindo, ele falou, vou estar com alguns de vocês. Eu falei, leva todo mundo. E falei de coração, isso é reconhecimento profissional e o Flamengo nos dá condições de ter peças de reposição. É garoto que está surgindo, contratações, é a lei do jogo. Então aqui a CBF dá uma provocada no Tite. Ô Tite, lá atrás você falou em uma coletiva que nós poderíamos convocar jogadores do Flamengo à vontade para a seleção brasileira. Você ainda falou, ó, leva todo mundo. E agora você está reclamando? Só que a questão é a seguinte, a CBF ela errou num ponto aqui dessa argumentação. Em nenhum momento o Tite questionou a convocação. Em nenhum momento. Na verdade, o que o Tite questionou foi a disposição no calendário, a proximidade entre um jogo e outro. Ele não criticou a convocação. Na verdade, ele fala que a convocação faz parte. O que ele está criticando aqui é o calendário. E vocês, CBF, vocês estão tentando dispersar o assunto. Porque esse trecho aqui, que o Tite falou que pode levar todo mundo, ele está querendo dizer de convocação. Mas esse não foi o que ele contestou na coletiva. O que ele contestou na coletiva foi a proximidade entre um jogo e outro. Foi a grande carga imposta em cima dos jogadores, que está lesionando os jogadores. Lá no Palmeiras também a gente está com jogadores encostados, que se machucaram, o Lázaro se machucou. Então, é esse o questionamento. Vocês estão tentando tirar a bunda da seringa, mas na verdade, a responsabilidade é de vocês. E aí, para encerrar a nota, eles ainda falam que o calendário ele é montado de acordo ali com a grade comercial dos direitos que são negociados.
Ou seja, é aquilo que eu falei alguns meses atrás. Provavelmente alguns de vocês até lembram. Eu falei que o critério para o calendário do futebol brasileiro era baseado na propaganda. Era baseado aqui, ó, no que levanta dinheiro. E não no benefício do jogador. E é aí que a gente erra. E é aí que a confederação lá da Europa, dos países europeus de futebol, eles estão batendo contra o Super Mundial. Porque eles falam, não importa o dinheiro, não importa que a FIFA vai pagar. O que importa é que os jogadores vão ter uma grande carga, um grande excesso de jogo. Justamente no período que era para ser férias deles. Então é por isso que a gente não concorda com o Super Mundial. Mas sabe por quê? Porque as confederações de lá, elas pensam no bem-estar do jogador e do futebol. Elas não pensam na grade comercial. Porque se elas fossem pensar na grade comercial, elas dariam o ok pela FIFA e toca o barco. Toca o barco, vamos fazer o Mundial, vamos enfiar mais uma competição aí. Agora a CBF não. E eu só quero ver como que a CBF vai organizar o calendário do ano que vem com esse Super Mundial. Existem grandes chances, meus amigos, de Palmeiras, Flamengo e Fluminense se ferrarem por causa das decisões da CBF ano que vem, tá bom? Existe uma grande chance disso acontecer, porque vai ser um mês de competição. Um mês de competição seguida, com alta performance, altíssima performance. Aproveitando esse ensejo aí do calendário e tudo mais, o dirigente do Atlético Goianiense, ele rebateu também. Ele aproveitou para dar a cutucada dele. É aí que eu falo para vocês, queridos. É tudo uma questão de ótica, né? É tudo uma questão de ótica. Eu não concordo com o que o dirigente do Atlético Goianiense disse. Até porque o Abel Ferreira, ele compartilha da mesma opinião do Tite. Então, se eu concordasse com o que o dirigente do Atlético Goianiense estivesse falando, eu também estaria me contradizendo ao Abel. Aquilo que o Abel fala e fala há muito tempo a respeito do nosso calendário. O dirigente, ele falou o seguinte: o futebol brasileiro precisa de um amplo debate a respeito do calendário. E isso eu concordo, realmente, precisa. Isso ok. Há anos se discute como melhorar, mas ninguém apresentou uma ideia plausível. Então, mas quem que tem que apresentar a ideia é a confederação. Ou a confederação quer que os times fazem o trabalho dela. A Confederação Brasileira de Futebol não é só aparecer na TV e fazer os sorteios de terno bonitinho. Não é só lacrar nas redes sociais. A Confederação Brasileira de Futebol, ela tem que propor soluções. Tem pessoas ali dentro que estão ali dentro para isso. Para arbitragem, para o calendário, para a situação, né, para a representação dos times fora competições internacionais, para a data FIFA, para as datas da Conmebol. É ela que tem que representar. Porque senão não precisa da Confederação Brasileira. Senão a gente não precisa da CBF. Para que tem a CBF então? Os times que se organizem juntos e construam isso com seus diretores. E aí ele continuou: ficar reclamando no meio do ano também não vai resolver. Não sou puxa-saco, sou realista. Tite tem suas razões, por causa do tempo de recuperação dos atletas. Mas o Flamengo é o maior beneficiado com a maratona de jogos pelo tamanho do investimento em seu elenco. E aí no final da declaração dele aqui, ele colocou @CBF. Ou seja, alô CBF, ó, tô defendendo vocês, hein? Tô defendendo vocês. Tô aqui, ó. Tô aqui. Se vocês estiverem dentro da piscina, eu morro afogado. Se vocês estiverem dentro da piscina, eu vou morrer afogado. Eu não acho que o Flamengo é o maior beneficiado só porque tem mais investimento. A gente não pode misturar as coisas. Os clubes menores, eles não podem utilizar o argumento que os clubes maiores têm mais dinheiro, por isso é mais beneficiado. Porque se for assim, então quer dizer que o melhor motor na Fórmula 1 é o mais beneficiado? Nem sempre. Às vezes o cara pode ter um motor muito bom. Uma equipe de engenheiros muito boa. Só que se o cara não for um bom piloto, o cara vai perder a corrida. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele misturou as coisas aqui. Ele quis sim dar uma puxada ali para a CBF. Isso é um fato. Até porque ele foi recebido, é do Atlético Goianiense, né? Ele foi recebido esses tempos atrás lá, tirou foto com
o Edinaldo recebeu um presente, uma caixinha de madeira com a taça, com uma réplica da taça. Teve todo um ensejo lá, acho que foi ele. Eu acho que foi ele, diretor do Atlético Goianiense. Presidente, né? Adilson Batista. Eu acho que foi ele sim. Então, para vocês enxergarem que essa questão do argumento do beneficiado, ela é uma questão que os dirigentes utilizam para estabelecerem mocinhos e vilões. É o que o Textor usa contra o Palmeiras. O Textor fala que o Palmeiras é o maior beneficiado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro. A arbitragem essa que é organizada pela CBF. Já o Adilson Batista, ele fala que o Flamengo é o maior beneficiado. Então, para vocês verem a incoerência de alguns dirigentes. Agora eu pergunto para você, como senta com um dirigente desse e conversa? Sendo que o cara joga a equipe rival na cova dos leões. O presidente do Flamengo vai ligar para ele agora, vai falar assim, você falou que a gente é beneficiado, mas vamos sentar para conversar sobre o calendário? A Leila vai ligar pro Textor, você falou que a gente é um campeão indigno em 2023, mas vamos sentar para combinar a arbitragem? Então, enquanto os clubes não pararem de se atacarem, a coisa não vai funcionar. A conversa não vai fluir. Porque os clubes precisam de uma representação coletiva e muito firme em cima da CBF para mudar esse cenário. Galera, se for ver, tem mais coisa pra gente falar aqui. Mas eu vou encerrar porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Vai ficar muito longo, vai ficar cansativo. Aí já foge do propósito também. A nossa ideia é sintetizar aqui de uma maneira que a gente consiga ser completo nas nossas opiniões, naquilo que a gente trata no vídeo. E aí, eventualmente, outras situações a gente discute aí posteriormente ou nas lives lá no Instagram. Beleza? Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.